Oi, Olá, tudo bem? tô bem, e você? Tudo bem também. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, quem já tá Boa chegando? noite. Chegou o Bem-vindos. nosso dia. Chegou. Tava esperando, tão ansiosa por essa live, né? É, eu também. Um tema aí muito legal. Oi, Tu gente. consegue ver, você consegue ver o título ali, Lívia? Consigo? Pra mim tá tudo Tá, normal. ótimo, beleza. Matheus, Oi, Matheus. tudo bom? Vamos aguardando mais uns minutinhos até o pessoal chegar, o Instagram também avisar, né, as pessoas. Uhum. Aproveitando que tiver aqui com a gente agora e puder usar ali o aviãozinho para encaminhar para os seus contatos. Nossa, Aí, Sandra. lá que tem. Oi, Oi, prof! prof. Aí, encaminhando ali no aviãozinho para os seus contatos, a live tem mais alcance. O Instagram entrega mais e a gente consegue chegar a mais pessoas. Esse tema tão importante que a gente vai conversar hoje. E a nossa Uhum. convidada daqui a pouquinho já deve aparecer aí também. Mais um minutinho. Olá, blogueiras. Estamos bem blogueiras. Acho que ela já mandou a solicitação aqui. Sim, ela Ah, tá. já tem a solicitação, já vai entrar aqui com a gente. Beleza. Muito blogueiras, né? Muito. Olá, gurias, tudo Oi. bem? Olá, Oi, tudo bem? Daniela! Tudo bem. Vocês me Tudo escutam Que bem? bem? bom! Sim, eu sim. Tudo Sim, certo sim. aqui. Certo. Aqui também, tudo certo. Que bom que você já está aqui com a gente, Daniela. A gente fica muito feliz com o teu atendimento ao nosso pedido, né? A gente chegou assim meio de repente, né? E foi pedindo já a tua participação e você muito prontamente nos atendeu e está aqui com a gente hoje. Muito obrigada já de início. Eu que agradeço também o convite, né, que foi direcionado ao CRP, mas eu também me candidatei porque eu acho que é um tema muito bacana e que eu tenho algo assim a contribuir, assim, né? E me Uhum, interesso muito por essas questões que também são importantes para vocês, né? Me faz sentido estar conversando sobre isso. uhum, Que legal. Ah, que importante. Para a gente dar início aqui, então, eu vou começar me apresentando. A Lívia se apresenta também, né, Lívia? E aí uhum. depois te apresenta, Daniela, e passamos a palavra para que você Tá bem. comente aí sobre Uhum. essa temática muito interessante dos entrelaçamentos entre a psicologia e a política. Será que são duas coisas que se conversam? Hoje a gente vai poder responder um pouco essa pergunta, tentar responder um pouco essa pergunta. Então, Uhum. para o pessoal que está chegando, eu sou a Sabrina, sou então estudante de psicologia, né, na Faculdade da Serra Gaúcha, no Centro Universitário da Serra Gaúcha. Eu estou cursando psicologia desde 2018, então eu estou aí, né, no meu terceiro, quarto ano, sétimo semestre, mais ou menos. E essa temática da psicologia na política, a política na psicologia, é um assunto que me interessa bastante. E com a gente tem a Lívia, né? Nossa colega de diretório acadêmico e de psicologia. Uhum. Bom, então eu sou a Lívia, né? Eu entrei também no curso em 2018, né? No mesmo ano que a Sabrina. E também, assim, me interesso muito, né, pela psicologia social, pela psicologia política. É algo que eu leio, que eu estudo, que eu busco compreender, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Para mim é um tema muito importante, esse que a gente vai abordar aqui. E foi interessante porque a gente, né, enquanto diretório acadêmico, a gente percebeu esse tema circulando muito entre os estudantes do curso, né? E a gente achou importante, então, fazer espaços para que isso possa, né, ser debatido em espaço acadêmico mesmo, né? Que a gente está aqui para isso, para levantar reflexões, diálogos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. É isso aí. Muito obrigada, Lívia. Mais uma vez, pedindo para os colegas, para quem estiver assistindo,
compartilhar essa live com seus contatos para que a gente atinja mais pessoas. E dúvidas, perguntas, por favor, comentem aí no chat que a gente vai ter um espacinho para isso também, tá? E sem mais delongas, vamos apresentar a Daniela, que ela é psicóloga, ela tem mestrado e doutorado em psicologia social e institucional, também especialista em terapia familiar, ela é conselheira do CRPRS, é professora universitária, então tem uma trajetória bem interessante e bem importante para compartilhar aqui com a gente. Daniela, é com você. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Tá bem, eu que agradeço, né, gurias, o convite. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu respeito muito o movimento estudantil, eu também fui do DA na minha época de graduação. Eu acho que é um caminho mesmo, é por aí, né? Aguardo vocês depois pelo CRP. Depois vou mandar uns convites também, porque eu acho bem importante mesmo que a gente possa estar fazendo esse entrelaçamento, como vocês estavam falando, entre psicologia e política. Porque política não é essa política institucional, né? Assim, no sentido partidário, eu me filiei. Não, fazer política é fazer o que vocês estão fazendo agora, é fazer o que a gente faz no CRP, que é de estar construindo, né, a nossa categoria com a maior participação possível. Então, fazer política, retomando lá o que a Hannah Arendt trazia na condição humana, que é agir e falar livremente uns com os outros, na polis, né? Ser cidadã e cidadão da polis significa agir e falar livremente uns com os outros. Ou seja, poder construir os rumos de por onde a gente quer ir, né? Seja no DA, né, para pensar o curso, seja no Conselho de Psicologia, para pensar a nossa profissão, seja num sindicato, seja numa associação de bairro, seja num grupo de senhoras idosas, onde elas vão discutir o que elas vão fazer no grupo. Tudo isso é fazer política. E a gente tem uma dificuldade, eu acho, um pouco grande de fazer isso, porque a gente não trabalha mesmo muito essas questões, né? Alguns cursos até trabalham mais, outros menos, mas a gente acaba que na psicologia não fala muito disso mesmo, né? Do que é fazer política. A gente sabe que algumas disciplinas vão falar um pouco mais, como a psicologia social, né, psicologia institucional, talvez às vezes a disciplina de ética, mas muitas outras acabam se detendo muitas questões mais técnicas, assim, né? Como se a psicologia fosse apenas a técnica, né? Então eu acho super importante e gostaria de falar isso. Então, que fazer política é o nosso cotidiano, né? Quando a gente desiste de comprar uma marca de determinada roupa porque ela utiliza trabalho escravo, ou determinado alimento porque usam muito agrotóxico, isso é fazer política também, porque isso tem a ver com as nossas relações, né? As nossas relações em sociedade. Eu fiz assim um esqueletinho de alguns assuntos que eu queria falar, daí eu vou só abrir aqui. Tá. Mas uma das coisas que eu queria falar, de que eu pensei, é em falar bem nessas duas dimensões, psicologia e política. Não na psicologia política, que é uma disciplina, né, é uma área do conhecimento da psicologia, e ela se presta muito a estudar, então, é um campo dedicado a compreender a política, tanto a institucional como essa política maior dos movimentos sociais, o comportamento dos políticos, né, a partir de uma perspectiva psicológica. Eu me interessei mais dentro dessa lógica de psicologia e política no sentido, somos neutros, não somos neutros, né? Podemos ou não podemos nos posicionar, então eu vou seguir por aqui a minha fala, tá? Tá, uma pergunta então, tá? Existe neutralidade dentro da psicologia? É possível, né, construir uma psicologia neutra? A gente já sabe, desde Levin, quando ele estava estudando lá na década de 30 nos Estados Unidos, os pequenos grupos, que não há neutralidade, né, no nosso campo. Porque tudo que a gente faz, por exemplo, se tem um grupo conversando, eu passo a observar esse grupo, eu já estou influenciando esse grupo. Então, não há neutralidade na psicologia
Eu não estou falando agora da política como todo, falando de forma neutra, né? Nós não somos neutros nunca. Inclusive, a gente foi percebendo isso, que tudo que a gente fazia, de alguma forma, modificava o nosso campo de intervenção, né? O simples fato de olhar, ou deles saberem que estavam sendo observados. Então, desde os anos 30, esse debate passa a ser, fazer parte do cotidiano da psicologia. Então, nós vamos partir desse pressuposto. Não há neutralidade em psicologia. Nem estou falando ainda de política, tá? Uhum. Então, alguém poderia pensar assim, mas eu ia falar prof, mas eu não estou aqui como prof, né? Eu estou aqui como conselheira. Mas assim, Daniela, e se eu fizer tudo bem certinho, que meus professores me dizem lá, seguir todas as técnicas bem certinhas, eu não vou estar sendo neutra ali, fazendo a minha parte. Eu vou ter que dizer para vocês que não, que a gente não vai estar sendo neutro nem assim. Por quê? Porque sempre que a gente toma uma posição, né, mesmo que seja a ideia de ficar neutro, é uma posição, a partir desse momento eu já eu já tomei uma posição, eu já tomei um lado, né? Fazendo um link com as questões sociais. Bom, existem grandes injustiças sociais no nosso país. A partir do momento que eu decido que eu não vou me meter, eu tomei uma posição. E a minha posição é ficar do lado de quem oprime. Por quê? Porque eu não defendi quem estava sendo oprimido, sequer critiquei, né? Sequer apontei o erro. Então, eu também tomei uma posição. Frequentemente no nosso país, as pessoas que se dizem neutras, claro que elas não se dão conta, por isso a importância desse tipo de atividade que vocês estão trazendo. Quando elas se dizem neutras, normalmente elas estão tendo uma postura que é mais conservadora, né? E é uma postura muitas vezes mais elitista, no sentido de, bom, eles têm problemas, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu quero seguir a minha vida. Então, eu acho que é bem importante saber que não existe neutralidade. E quando a gente se diz neutro, a gente está sim tomando a posição que é a do opressor, que é quem está por cima, que é quem manda. Por que eu digo isso? Porque quando eu vejo uma criança sofrendo e eu não denuncio, eu tomei uma posição, que é a de ficar do lado do agressor. Quando eu vejo um homem batendo numa mulher ou violentando e eu não tomo posição alguma, eu tomei uma posição, que é de proteger esse agressor. Quando em relação às questões sociais, eu tomo uma posição que é de não falar nada, eu tomei uma posição, que é de defender, né, determinado governo, determinada prefeitura, não importa, eu tomei uma posição ali, que é de não fazer nada, logo eu fiquei de algum lado. E por que isso é assim, né? Por que a gente não pode simplesmente não fazer nada e tá tudo bem e isso ser a psicologia? Aí a gente vai ter que retomar uma coisa que é muito maior, tá? Que é pensar a psicologia, que não é uma, né? Que são as psicologias, porque nós temos uma série de abordagens e elas mesmas já nos apontam essa impossibilidade que temos de tornar o ser humano um objeto racional, né, polido, neutro. Por quê? Porque o ser humano é contraditório, né? O Foucault vai dizer, por exemplo, que a psicologia da aprendizagem, ela surge dos problemas de aprendizagem, né? A psicologia da adaptação surge dos problemas da inadaptação. Então, nós somos contraditórios e as abordagens surgem, inclusive, dessa contradição. Como poderia ser possível algo neutro aí, né? Algo que fosse de uma ordem, de uma racionalidade única, né? Então, a própria constituição da psicologia, ela vai surgir justamente dessa complexidade que é e dessa impossibilidade de uma neutralidade ou sequer de uma racionalidade única. Nós teríamos várias racionalidades aí para pensar. Então, é importante a gente se dar conta dessa dimensão das psicologias para também entender que objeto de estudo é esse que a gente está falando. Esse projeto de uma psicologia científica e neutra, ele surgiu lá com o behaviorismo do Watson, né?
Manifesto Comunista, agora não, comunista, manifesto... Como é que era o nome do manifesto dele? Behaviorista, desculpa. Manifesto Behaviorista, em 1912, ele vai dizer o quê? Que ele estava procurando uma psicologia científica. Mas esse projeto já foi abortado há muito tempo, porque a gente já sabe que aquela forma de fazer ciência não nos é possível no campo da psicologia. Não nos é possível. Por quê? Por isso que eu acabei de falar, porque o ser humano é complexo e as abordagens elas surgem muitas vezes para dar conta dessa contradição, né? As tentativas que tivemos de uma psicologia neutra, elas geraram uma psicologia adaptacionista. O que seria uma psicologia adaptacionista? Uma psicologia que estava interessada em adaptar, né, o trabalhador à fábrica, a criança à escola, né, o doente ao hospital, né, a pessoa que estava presa àquela instituição prisional. Então, ela era uma psicologia que estava preocupada em adaptar esse ser humano ao local onde estava. Mas a própria psicologia foi se dando conta que isso não era bom para o sujeito, né? Que isso causava apenas mais sofrimento. E que o que a gente precisava enquanto psicologia era justamente ao contrário, era se preocupar com o sofrimento desses sujeitos e estar auxiliando nesses processos para que diminuísse esse sofrimento. Esse seria o nosso papel. Então, em vez de tentar adaptar a criança à escola, seria o nosso papel questionar a escola junto com os trabalhadores, obviamente, trabalhadoras. Como que seria incluir essa criança? Como que seria incluir, né, ela nas suas diferenças naquela escola? E não ao contrário, né? Então, que a escola pudesse ser um espaço de inclusão da diversidade, que a fábrica pudesse ser um espaço para isso, mas a fábrica não é até hoje, né? Isso a gente sabe. A gente sabe que a psicologia, ela consegue, em alguns espaços, ser mais crítica, em outros ela não consegue, porque é muito difícil mesmo, porque não adianta ter uma psicóloga sozinha lá tentando mudar as coisas, porque não é assim. Na escola a gente tem outros grupos tentando mudar, né? Então, quando eu tenho uma psicologia que se pretende neutra e ela se torna adaptacionista, imediatamente eu vou pensar assim, bom, mas então ela não é neutra, ela tem um lado ali, ela tem escolhas, né? Ela tem uma posição política. E a posição política é o que? Adaptar. E que outras possibilidades eu tenho? Eu teria outras, mas uma importante seria uma psicologia mais crítica. E essa psicologia mais crítica, ela é posicionada? Ela é. E qual a diferença dela para uma outra psicologia mais adaptacionista? A diferença é que ela sabe que ela tem uma posição, ela assume uma posição e ela fala a partir daí, sem enganos, né? Esse debate sobre neutralidade, não neutralidade, ele ficou bem famoso ali nos anos 90, assim, ao discutir os meios de comunicação, né? E também, porque o que se discutia? Mas o jornal ele precisa ser imparcial, o jornal ele precisa ser neutro. E aí, quem estuda a comunicação foi se dando conta assim, gente, mas é impossível ser neutro, porque eles têm uma posição, né? O que é possível fazer? O que a gente pode pedir para um veículo de comunicação? Que eles deem outros pontos de vista e que eles digam a partir de onde eles estão falando. Então, tem uma eleição, o veículo de comunicação diz, eu estou apoiando tal candidato. Porque daí quem escuta já entende, né, de onde eles estão falando. Então, o que a gente pode pedir é sempre isso, que as pessoas se posicionem e digam realmente de onde estão falando. Porque quando elas dizem que são neutras, elas nos enganam, porque todo veículo de comunicação se diz neutro, mas não é, né? O que acontece é que eles não dizem o que eles realmente estão pensando, que eles apoiam. Eles não dão mais de um lado, né? Porque poderia ter 3, 4 versões, né, de um mesmo fato para a gente poder escolher. Então, essa crítica que a gente fazia lá nos anos 90 para os veículos de comunicação cabe dentro da psicologia, né? Que é da gente entender que para o ser humano é impossível uma neutralidade. O que nos toca, então, é dizer de onde a gente está falando, que posição temos, e a partir daí construir um diálogo mais verdadeiro, né? Mais autêntico, mais aberto.
E se vocês quiserem fazendo pergunta, também vão, tá bem? Eu tenho mais alguns pontos aqui, a gente já... Pode ficar à vontade, a tua fala é muito, muito importante, muito boa de ouvir. Que bom. Então, um outro ponto que eu queria trazer é a pergunta, bom, e como que a gente se torna pessoa, sujeito na nossa sociedade? Até para a gente entender também um pouquinho dessa impossibilidade de uma neutralidade na nossa área, né? Bom, eu vou partir assim a grosso modo, né, da dimensão biopsicossocial, que é uma dimensão que o próprio SUS utiliza, né, para pensar o ser humano. Então, se a gente fala em biopsicossocial, a gente tem pelo menos três dimensões, né? Uma biológica, onde a gente vai ter não só hormônios e toda a química do cérebro para pensar, mas o próprio corpo, né? Então, o Foucault vai dizer que no processo de subjetivação, ele não se dá só na nossa psique, ele se dá no nosso corpo também. As marcas do que seria ser homem ou ser mulher nessa sociedade, né? As marcas do trabalho, né, ela se dá no próprio corpo, as costureiras são mais corcundinhas, assim, porque passa o dia ali, né, nós professoras estamos tudo com tendinite, então a produção de subjetividade, ela vai se dar realmente no corpo mesmo, né, não é só na química do cérebro, a forma como a gente se senta, se porta, tudo isso tem a ver com a produção de subjetividade, né? A gente vê algumas meninas crescendo e quando vê elas já ficam empinando o bumbum para parecer uma menina, né, mais gostosona ou algo assim. Isso é produção de subjetividade, né? Que se dá no corpo, que não é só na psique. A outra dimensão a social, né, que é onde todos esses processos sociais estão ali inseridos, processos culturais, sociais, econômicos, religiosos, educacionais, questões de gênero. Então, só os processos sociais, né, já é bastante coisa, né? Questão do racismo, tudo isso vai estar nos produzindo como sujeito nessa sociedade. E as questões da psique mesmo, assim, né? Tentando falar de uma maneira geral, assim, para que, não pegando uma abordagem específica, né? Uhum. E aí, nesse processo da psique, tem como a gente vem sendo subjetivado pelos processos sociais, como a gente se constitui como sujeito, né? O Foucault vai falar muito no final, assim, das suas obras, né? Quando ele vai falar, por exemplo, sobre a coragem da verdade, ele vai dizer no trabalho de si, né? Consigo mesmo, que nós fazemos também. Ele falava da Grécia Antiga, mas a gente também faz um trabalho com a gente mesmo de se tornar essa pessoa que a gente quer ser, né? Então, eu quero ser mais calma, eu quero estudar um pouco mais. Então, a gente faz um trabalho com a gente mesmo. Então, um processo exterior, um processo que a gente faz, um processo que a gente tem em relação ao mundo ao nosso redor. Vocês agora estão transformando o mundo ao redor de vocês, ao propor esse espaço, a tentar construir uma reflexão. Então, a gente intervém no mundo ao nosso redor e a gente constrói esse mundo também. E isso nos subjetiva. O fazer, né, o agir e o transformar nos subjetiva também. Então, imaginem a complexidade que é esse processo, né? E que isso nos torna radicalmente longe dessa ideia de que nos é possível uma ética neutra. Porque toda ética ela tem um valor, né? E esse valor ele vai se dar na nossa profissão também, né? Então, nós vamos escolher determinadas vias de se portar e se posicionar profissionalmente carregada de valores éticos. E é assim mesmo, e é muito importante. Então, é importante que vocês, estudantes que estão agora nos escutando, se deem conta disso. Que é impossível ser neutro, e a questão é de vocês se perguntarem, então, que tipo de profissional, já que a gente está falando mais dessa ideia de psicologia e política, vocês querem ser, e a partir daí tomar nas próprias mãos um trabalho, né, de si sobre si, para poder se transformar nesse profissional que vocês querem ser, né? O que acontece muitas vezes, me parece, né, é que as pessoas, elas têm determinadas posições e elas têm dificuldade de assumir essa posição. Mas daí é uma outra coisa, daí você precisa olhar sobre isso e ver se é isso mesmo que você quer ser ou falar, né? E a gente é muito
bom, nós temos uma família que nos subjetiva. Eu escuto direto dos estudantes de psicologia falando assim, a faculdade me transformou. Eu era uma pessoa, quando eu entrei, e principalmente quem está se formando, mas eu estou saindo outra. E isso aconteceu comigo também. E é assim mesmo, sabe? Porque é onde a gente começa a ter contato com uma série de abordagens, né? Uma série de visões de mundo que a gente não conhecia. A gente começa a conversar com muitas pessoas. E isso nos ajuda a pensar o mundo. Então é assim mesmo, e que bom que é assim. E daqui a pouco a gente aprendeu algumas coisas que não fazem mais sentido, né? Como roupa velha, a gente cresce e ela não serve mais, e tudo bem, não tem problema algum, né? E aí, para ir mais fechando aqui, para dar um tempinho para a gente conversar, lembrando então que a gente vive num mundo capitalista e esse mundo capitalista também nos produz. Não, nós não vivemos no mundo comunista. Eu nunca vivi, sempre vivi no Brasil e o Brasil sempre foi capitalista, né? E aqui, como em todos os países capitalistas, a gente aprende a ideologia do individualismo, né? Que é o quê? Eu devo seguir a minha carreira apenas, né? Viver a minha vida, porque eu não tenho nada a ver com os outros. Mas existem outras formas de entender o mundo. E a partir, né, do meu entendimento mais da psicologia social institucional, eu entendo que uma forma de compreender o mundo é uma forma mais solidária. É uma forma onde eu me dou conta que se a Sabrina, se a Lívia estiverem bem e elas puderem viver a vida delas bem, inclusive profissionalmente, eu vou estar bem também. E quanto mais pessoas estiver bem, quanto mais pessoas estiverem comendo, quanto mais pessoas tiverem acesso à universidade, quanto mais pessoas tiverem moradia e segurança, eu vou estar bem. Quanto mais pessoas estiverem bem, eu vou estar bem. Quanto mais pessoas estiverem mal, eu vou estar mal. Porque o sofrimento delas vai me atingir não só psiquicamente, mas profissionalmente. As pessoas não vão ter dinheiro para pagar minha consulta, a cidade vai ser mais violenta, porque as pessoas não têm como viver. Então, tudo está interligado. E eu parto desse pressuposto de que estamos interligados. E o bem-estar dos outros também será o meu bem-estar. Mas isso é um posicionamento ético e político. E, como eu falei, devido a essa impossibilidade de ser neutro, já lá nos anos 70, a psicologia social latino-americana toma essa postura. Eles dizem assim, gente, é impossível ser neutro, então vamos assumir de onde estamos falando. E de onde a psicologia social latino-americana fala? A partir da luta pelos direitos humanos, né? A luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo. E sim, é a partir desse lugar que eu falo. E é muito melhor que a gente fale por aí, né? É muito melhor que a gente se posicione, porque as pessoas que dizem ser neutras, elas normalmente ou elas são ingênuas ou elas são manipuladoras, porque não é possível ser neutro, né? E deixa eu ver. Eu acho que era um pouco por aí, assim, até porque eu vi que já deu quase meia hora ali. Eu queria escutar também o pessoal. Não sei se tem algum comentário, alguma pergunta. Gurias, vocês querem perguntar alguma coisa? Rolou vários comentários aqui. Eu vi algumas coisas, vou passar um pouquinho aqui para pegar um comentário que eu vi aqui em cima. Teve Clisman Oliveira. Prof. Dani, a tua fala é sempre muito necessária. Acho que ele é seu aluno. Sim, ele foi, querido. Que bom que ele está aí. Teve um comentário bem aqui no comecinho, que até, não por acaso, foi da minha irmã, que ela disse que todos os dias nós fazemos política dentro das nossas famílias. Né? Eu acho, prof, início dessa sua fala, queria que, se você puder retomar um pouquinho isso, como que a gente se equivoca muito, até a ideia desse conteúdo de hoje, a relevância desse conteúdo de hoje, começou em discussões importantes nos grupos de WhatsApp lá, né, dos nossos colegas, e nós percebemos que, às vezes, o entendimento sobre o que é política, e tudo isso que você vem trazendo, né? A importância do posicionamento da psicologia e meu enquanto indivíduo e também enquanto profissional, futura profissional, né?
um pouquinho dessa, falasse um pouquinho mais esse equívoco que a gente costuma fazer entre o que é política, né? Uhum. E como ela se manifesta na nossa vida, como nós fazemos isso todos os dias, né? Sim. Eu acho que a gente pode tomar, então, retomando essa ideia de ser humano, né? Então, bom, a gente se constitui como ser humano a partir desses vários processos, né? Que não são processos espontâneos. As pessoas, elas caem de forma ingênua na ideia de que o ser humano, ele nasce de forma espontânea e ele escolhe ser bom ou ser mal. É simplesmente assim, né? Uma coisa maniqueísta, assim, como se fosse questões de escolha. E Uhum. a partir daí, elas vão julgar, né, quem merece e quem não merece o quê. Mas isso também é permeado por questões, por exemplo, econômicas e de classe social. Se for um rapaz da alta sociedade, comete um crime, não podemos estragar a vida dele prendendo ele só porque ele estuprou uma menina e que estava bêbada numa festa, né? Mas se Uhum. é um rapaz negro e pobre que rouba, isso é um crime muito grave. Imagina, é um marginal roubar para comer, né? Então a nossa sociedade, ela tem visões de ser humano muito complicadas. E se a gente está entendendo que a gente vai se subjetivar a partir desses processos, né, que são sociais, e o preconceito também vai ser, né, as pessoas estão se subjetivando a partir daí. Eu estou dizendo que não existe espontaneidade. Então, não existe um ser que nasce e escolhe ser bom ou ser mal. Existem processos que nos levam a determinadas coisas. Só que, em relação às pessoas mais pobres e sem acesso, o que acontece é isso, elas vão vivendo conforme elas podem. As pessoas com acesso à educação, a uma vida privilegiada, né? Comeram bem, dormiram bem, viajaram, e elas aí sim decidem fazer coisas erradas, né? Dirigir bêbada e matar alguém, né? Sonegar imposto. Muitas empresas fazem isso, né? Não dá direito trabalhista, enfim. Aí a gente poderia dizer que é no campo das escolhas, porque havia outras possibilidades. Mas esse é o tipo de situação que as pessoas não julgam, né? Então elas partem do pressuposto que o ser humano escolhe ser bom ou ser mal, mas os pobres, elas dão um peso muito grande e achando que eles têm escolha, mas eles não têm, muitas vezes não se tem. Claro, um mínimo de escolha a pessoa sempre tem, né? Mas bem, bem menor. E as pessoas ricas, elas não escolhem. Quando elas se derem conta que muito desse olhar tem a ver com preconceitos e não com é assim que é a essência do ser humano, né? É assim que as pessoas são. Quando elas se derem conta que isso tem a ver muito mais com preconceito, elas têm a chance de mudar. E para alguém que pretende ser um psicólogo, uma psicóloga, ou para qualquer pessoa da área de humanas, né, que vai exercer uma profissão em humanas, ela precisa ser uma pessoa que reflete sobre si e sobre o mundo. Ela não tem o direito de não refletir. Se ela quiser não refletir, ela vai ter que escolher uma outra profissão. E Com por que certeza. eu digo isso? Porque as coisas estão aí. Hoje a minha mãe falou uma coisa que eu achei importante, né? A minha mãe, ela não tem formação universitária, e a gente estava falando sobre as questões, enfim, LGBT, e ela me disse assim, quando eu era mais nova, eu tinha preconceito, ela falou, mas um dia ela viu uma pessoa, uma criança da nossa família, muito criança, já manifestar, né, um comportamento de um menino gay, e ela disse que ali ela viu que não era escolha, né? Que nascia com a pessoa. Então, mesmo uma pessoa que não é psicóloga, ela tem condições, apesar da minha mãe, eu sempre digo que ela poderia ter sido, né? Se ela tivesse tido a chance, ela pode olhar para o mundo ao redor dela e ela pode enxergar. É isso que eu estou falando. A gente precisa olhar para o que está na nossa frente. Para além das teorias, a gente precisa olhar para a sociedade, para quem está se comportando aqui do nosso lado, e a gente vai poder entender. Eu posso, lá da minha torre de marfim, né, achar que o mundo é de determinado jeito, mas isso é fantasia.
mas eu também posso fazer a escolha de olhar para a realidade, olhar para as pessoas, olhar para a sociedade, entender como as coisas estão funcionando. E a partir disso, né, pegar as teorias, que tem várias aí bem importantes para pensar a sociedade, e fazer uma leitura mais teórica também, né? Eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha pensado em comentar, que as pessoas às vezes dizem assim, tá, mas a clínica, na clínica a gente não é neutro, né, quando atende no consultório. Não, a gente não é neutro. A gente tem um distanciamento. A gente produz um distanciamento. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Existe um sujeito ali na minha frente, eu dou um recuo para poder olhar para ele. Mas nesse olhar, a gente vai pensar aquilo que é nosso, aquilo que o paciente projeta em nós, né? E esse distanciamento é como se fosse um ajuste na lente da câmera. Por exemplo, eu estou numa cidade pequena e ao lado da cidade tem um morro, uma montanha. Eu quero ver a cidade melhor, eu percorro a cidade a pé. Eu vejo ela de perto, mas eu não vejo ela como um todo. Eu quero ver essa cidade de uma outra forma, eu subo a montanha e vejo ela de cima. Mas as duas coisas são verdades. Aquilo que eu vi quando eu estava dentro da cidade e aquilo que eu vi quando estava fora. Mas isso se chama distanciamento. Eu quero dar um distanciamento para poder enxergar melhor outras questões. E é isso que a gente faz na clínica. A gente produz um distanciamento para poder enxergar melhor. Enxergar aí separado das nossas coisas. Mas isso nunca foi neutralidade. Tanto que a gente vai ter que se analisar, né? A gente precisa se analisar com a nossa terapeuta para saber aquilo que é nosso, aquilo que não é. Então, mesmo esse debate, né, de uma clínica neutra não é bem assim. Não. É bem importante, muito importante isso que você está trazendo, Daniela. Inclusive, eu anotei um trechinho, depois eu passo a palavra para a Lívia também, tenho certeza que ela tem outras questões para acrescentar para a gente. Mas um pouco disso que você vem falando era uma pergunta minha, né? Eu anotei um trechinho de um artigo que eu estava lendo que diz que a atuação de uma psicóloga, de um psicólogo no consultório, ou até mesmo de um psicodiagnóstico, né? Isso altera as relações de força de um indivíduo consigo e com o entorno. E esse reconfigurar, né, e assumir um novo posicionamento, pode, né, levar a pessoa a assumir um novo posicionamento existencial e também um posicionamento político. Porque ali se atualizam as relações das forças, relações de forças e relações desejantes. Então, esse distanciamento, né, da psicóloga, do psicólogo ali na clínica, na praxis, no paciente, não significa que não tenha, né, não tenha esse posicionamento e não tenha esse impacto, né, e essa atuação na vida, né, no tratamento do paciente. É muito, muito interessante, muito importante isso que você traz. E até queria pedir para a Lívia se você tem outras considerações. A Lívia é uma estudiosa da política, né, Lívia? Da psicologia e da política. Sim, não, Daniela, eu gostei muito da tua fala. Eu acho que ela se alinha perfeitamente com o que o nosso diretório acadêmico se propõe, né, enquanto psicologia, né, a nossa psicologia, ela é dessa forma, né, ela não pretende de jeito nenhum ser neutra, né, ela é totalmente baseada e delineada na ética, né, que é a ética do sujeito. E até esses dias eu estava escrevendo um texto, né, para a gente postar como material para os estudantes na nossa página do DA. E eu escrevi justamente isso, né, Sabrina, da questão da neutralidade na cena clínica, né, que tem muito essa questão circulando entre os colegas, né, de que, bom, o psicólogo, a psicóloga, ele precisa ser neutro para que a cena clínica ocorra. Só que, na verdade, tem uma diferença que ela é muito sutil, muito delicada, que é a neutralidade e aquilo que o Lacan fala do lugar do morto, né? Então, como eu estudo um pouco de Freud, Lacan, eu gosto muito dessa passagem do Lacan dos escritos, que ele fala do analista ocupar o lugar de morto. E isso muitas vezes causa uma ideia errônea, assim, do que ele quis dizer, né? Ele quis dizer justamente isso, do sujeito, do analista recair para que o sujeito do paciente, que é o que está em questão, né, venha. Mas isso não quer dizer que a psicóloga tem que ser
neutra no sentido da ética, né? Essa é a grande questão. Eu penso que a psicologia ela é uma ética, né? Antes de ser uma teoria, uma técnica, ela é uma ética, né? E aí não Sim. tem neutralidade em nenhum aspecto, né? Eu Sim, penso isso. imaginem. Eu achei bem interessante, Lívia, isso que tu trouxe. Eu não estudo Lacan, não conheço, assim, estudei quando estava na graduação ainda, né? Achei bem legal, porque é bem isso, assim. Então, o que que acontece quando o psicólogo acha que ele é neutro? Ele vai ouvir uma situação de sofrimento e vai achar que não precisa fazer nada, né? Como já aconteceu, por exemplo, assim, uma pessoa relata que foi abusada na infância, e que ainda tem irmãos morando na casa com esse abusador. Se a psicóloga não se dá conta que ela tem um papel e que é ético e político ali, ela acha que ela só tem que ouvir aquele sofrimento. Sim, claro. Obviamente, isso está inclusive no nosso código de ética, ela precisa agir, mas, né, se ela não leu o código ou não se apropriou devidamente, ela vai achar que ela só precisa escutar esse sofrimento e elaborar o sofrimento dessa pessoa. Mas a pessoa denunciou, ela disse assim, ó, tem gente que está morando lá em casa, meus irmãos menores estão lá. E aí? Pois é. A E é gente vai ter que fazer alguma coisa, claro, né? certo. Claro, claro. É extremamente importante, extremamente interessante. Eu queria comentar uma outra coisa que tu disseste, Daniela. Tu falaste na ideologia do individualismo, né? A gente, há muito tempo, e mais recentemente com a ascensão do neoliberalismo, aqui no Brasil também a gente vê, né, como que se fomenta muito essa ideia de que o esforço individual, o crescer pelos méritos, né, quando a gente sabe que, na verdade, nós não somos só seres individuais, né, nós estamos no coletivo, nós somos coletivos, e como tu disseste, a subjetividade ela é composta de muitas frentes, não depende do que é inato do sujeito apenas, e nem, né, só do indivíduo. E na pandemia, agora, né, 2020, 2021, a gente observou como que cai muito por terra, né, essa ideia de que cada um por si a coisa pode ir para frente, porque na verdade, se nós não nos resguardássemos e não atuássemos no coletivo, um cuidando do outro, a gente sucumbiria, né? E vemos crises em cima de crises acontecendo pela falta desse espaço de ampliar o coletivo, né? Queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre essa ideologia do individualismo e esses impactos, né, neste período de pandemia. Sim, acho bem importante isso também, Sabrina, que tu está trazendo, porque isso fica bem nítido mesmo, né? A gente pode até ampliar o debate e cair para as questões, então, de política pública e seguridade social, né? Então, quando o nosso país cria a Constituição de 88, a gente já tinha vivido ali 21 anos de ditadura militar, né? Nos anos 80, a gente vivia uma crise avassaladora, uma crise econômica, política, muita gente desempregada, altos índices de analfabetismo, as crianças, né, sem acesso à saúde e, obviamente, né, quando tu sai de um período assim, né, de tantas coisas ruins, tu tinha um movimento social forte nas grandes cidades, porque eles lutavam por saúde pública, que a gente não tinha, né? Lutavam por moradia, lutavam pelo direito à terra, né? Como MST. E o que, que aconteceu? A gente criou um sistema de proteção social. Esse sistema de proteção social, ele é baseado, obviamente, nos sistemas europeus, né? Isso aconteceu com a Europa também. Pós Segunda Guerra Mundial, se criou todo um clima mais solidário e isso foi parar nas legislações, né? E é assim mesmo. Sempre que tu sai de uma crise, de um momento catastrófico, a tendência é que quando se levantam esses países, eles vão construir legislações mais solidárias. Foi o que aconteceu no Brasil. A gente estava saindo de uma crise avassaladora, anos de ditadura militar, mordaça, né? Não podia reclamar, não podia denunciar.
Então, tu teve ali um levante mais solidário que foi parar nas nossas legislações, né? Então, o SUS, a Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, são presentes que as gerações anteriores nos deixaram. E o SUS está dentro do marco da proteção social. O que significa proteção social? Significa dizer que a gente, enquanto sociedade, fez um pacto que vai se proteger e vai proteger todo mundo, quem tem dinheiro e quem não tem. Então, o SUS, ele faz parte desse pacto de proteção social, que é a pessoa que mora na rua vai ter acesso e a pessoa que é milionária vai ter acesso. Dado o exemplo agora das vacinas, né? Era só pelo SUS, né? Então, isso é bem importante, que a gente pudesse se dar conta que é impossível ao indivíduo viver sozinho. Porque viver sozinho seria, como diz o Silvio Almeida, então eu sou empreendedor aqui, eu preciso abrir uma estrada, eu vou ali e vou abrir a estrada. As pessoas não se dão conta que tudo vai se dar, né, por esse pacto social. Abrir estradas, levar a luz, né, levar encanamento, saneamento. Isso são questões que o Estado vai dar conta, porque isso está dado a partir dessa ideia de um pacto social que é necessário que seja feito isso. Mas se a gente caísse no individualismo extremo, nós poderíamos chegar a esse ponto. Bom, então os empresários daquela região e os moradores que se juntem para construir uma estrada. Nós não precisamos que ninguém faça nada por nós. Né? E as pessoas não se dão conta que muitas das coisas são coletivas. E a saúde pública é uma delas, né? Aquilo que é inspecionado no campo da alimentação, tudo que a gente come é inspecionado, isso tem a ver com o SUS, né? Os medicamentos produzidos, tudo vai passar, né, de alguma forma pelo SUS. Então, a ideia de pacto social e de proteção social, ela é antagônica, ela é contrária à ideia de individualismo. Mas qual foi o problema que aconteceu no nosso país? É que a gente criou um pacto social, uma legislação muito boa, mas na hora de investir, aí a lógica foi inversa, não foi uma lógica social, foi uma lógica neoliberal, de pouco investimento. Né? Então, tu cria toda uma estrutura na lei, mas tu não investe o suficiente para dar conta. E aí nós tivemos um problema aí. Mas fica nítido a necessidade de manter e ampliar esse pacto social, porque é a única forma que a gente vai realmente conseguir se desenvolver. Né? Os Estados Unidos se fala muito que eles são o país mais individualista, mais individual que tem, e realmente eles são muito individualistas, eles levam, né, um neoliberalismo, mas um neoliberalismo muito mais moral do que político e econômico, porque lá o governo dá bastante subsídios para os empreendedores lá, né, para que eles possam empreender. E aqui no nosso país também tem uma série de isenções fiscais que as empresas recebem, né? Então, é mentira que ninguém ganha nada. Isso também faz parte de um pacto social de dizer assim, bom, a gente precisa que essas empresas gerem empregos e tal, e eles recebem dinheiro público, né, na forma de isenção fiscal, que a gente não recebe. Eu pago meu imposto de renda, recém tive que pagar uma grana, não recebo isenção de nada, de nenhum dos meus impostos. A minha luz vem com tudo ali, a minha água vem com tudo, né? A gente paga gasolina ali super cara, R$6, e tudo isso é imposto que a gente paga. Não recebo isenção, eu, indivíduo. Então, as pessoas precisam se dar conta que dentro desse pacto social existe o Estado que está ali, e esse Estado, a ideia é que ele pudesse distribuir melhor as riquezas. Mas quando tu está dentro de um Estado mínimo, um Estado neoliberal, o que a gente tem é um auxílio muito grande a quem tem, né? E um auxílio muito pequeno a quem não tem. Quando a lógica deveria ser inversa, né? Eu acho que até mudei o que tu tinha me perguntado, Sabrina. Fui indo para outro lado, não sei. Não, é bem por aí mesmo. Bem isso que eu estava questionando, estava querendo comentar. Lívia, tem mais alguma consideração? Tava pensando, enquanto eu te escutava, Daniela, que esse individualismo, o quanto ele não atravessa, né, o sujeito e produz um sofrimento psíquico enorme, né? Essas questões do individualismo, esse desamparo que a gente está, né, agora na pandemia no Brasil. Quanto desamparo, né? Quanto sofrimento psíquico do brasileiro. Né? Olha só. Verdade.
um desamparo, a ideia, né, de também de fracasso muitas vezes, né? Ah, eu estou desempregado, enfim, não estou conseguindo, porque é isso, a gente acaba tomando para nós um problema que não é individual, né? Eu sempre digo, Uhum. se tem estatística, não é individual. Por quê? Porque quer dizer que tem em grande número tal fenômeno acontecendo, né? E se tem em grande número, não é um fenômeno individual, ele é um fenômeno social também, né? Então nós temos um grande desamparo, pessoas muitas vezes, inclusive, se culpando, né, por não ter tido êxito em determinadas coisas, quando esse êxito, muitas vezes, ele é inalcançável, né? Dependendo das condições de onde tu parte, né? Então, se tu parte de condições muito desfavoráveis, a tua caminhada é muito mais longa para chegar lá. E, por óbvio, tu vai ter muita dificuldade de conseguir. Ah, sempre tem alguém que chega, alguém que era catador e passa numa universidade, se forma. Existem as exceções, né? Isso é uma maravilha na vida. A vida ela é diversa, né? E muita coisa é possível. Mas a gente não pode partir do pressuposto daquilo que é o raro, né? O fenômeno raro, para poder dar conta de explicar o todo. Então, a gente está falando aqui que hoje no Brasil, devido a essa grande crise, né, pandêmica e econômica que a gente está vivendo, existe uma série de pessoas que estão desempregadas ou que não conseguiram, né, continuar estudando, por exemplo, né, porque é muito caro estudar, e muitas vezes essa pessoa pode olhar para si e dizer, ah, a culpa é minha, né, eu fracassei. Quando, na verdade, ela não deveria fazer isso com ela, né? Ela deveria perceber que ela está dentro de um conjunto muito grande de pessoas que está na mesma situação e que isso não é um problema individual, esse é um problema social. Nós deveríamos ter políticas, né, que acolhessem nesse momento de pandemia essa diversidade, que subsidiasse, né, o estudo da juventude, mas não só da juventude, as pessoas mais velhas também têm direito a estudar, né? E, enfim, eu pensei um pouco nisso, né? Pensando nesse desamparo e a culpa que às vezes a pessoa sente por não ter conseguido, assim, né? Uhum. Uhum. E que profissional medíocre, né? Quem não consegue enlaçar essas questões na sua clínica, né? Perfeito. É, Eu fiquei pensando, reduzido. como isso tudo, todas essas situações, condições se atravessam, né, lá na prática, lá na clínica. E aquilo que tu dizia, Daniela, eu acho que isso precisa ficar muito frisado, isso precisa ficar muito ressaltado, que enquanto estudantes, enquanto psis, enquanto indivíduos, enquanto pessoa, exemplo da tua mãe, achei bárbaro, nós precisamos pensar quem eu sou e pensar o outro, olhar para o outro, sabe? E enquanto estudante de psicologia, não tenho como passar pela graduação sem observar o outro, observar como que o outro está sendo atravessado por todas esses assuntos que a gente está conversando, toda essa crise que a gente está vivendo. Então, entra num nível aí de obrigação enquanto estudante, né? Nós nos pensarmos e pensarmos no outro também, né? Sabe o que Ah, Ótimo. eu penso teve um às vezes? Pode falar, desculpa. Que às vezes eu percebo assim pessoas da psicologia muito fixado na questão da moral e pouco na questão da ética, né? Quando na verdade a Perfeito. psicologia é a ética, né? E não a moral. Não só a moral, né? Perfeito. Claro. A gente Sim, tem que ser muito muito, bem colocado. a gente tem que ser muito sensível à questão da ética, né? E aí que entra a política, penso, né? Eu queria também perguntar um pouquinho, perguntar não, né? Mas queria que você comentasse um pouquinho mais, talvez, Dani, sobre as políticas públicas, essa atuação da psicóloga e do psicólogo nas políticas públicas. Porque a gente tem lá, né, no SUS, no SUAS, tem toda a rede de atenção, a rede de saúde, que a gente tem lá o lugar, né, da psicóloga e tudo mais. Mas como que tu vê aonde mais a psicologia precisa estar e precisa atuar no desenvolvimento, nas políticas públicas? Segundo a Neuza Guareschi, né, que ela faz parte do Conselho Federal de Psicologia, enfim, ela faz parte da história da psicologia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, ela diz que 60%
das pessoas formadas em psicologia e que exercem a profissão, porque vocês sabem que tem um percentual de pessoas que se forma e acaba não exercendo, enfim, assim como em outras profissões, né? 60% vai trabalhar em política pública, seja no SUS, no SUAS, na segurança pública, em escolas, enfim. Então, se a gente for pensar dentro desse ponto, assim, a nossa psicologia precisa estudar muito política pública. Porque é provável, né, que da turma de vocês que vai se formar, 60% vá trabalhar em alguma política pública, né? Claro, muitas pessoas atendem numa UBS, também tem o consultório particular, enfim, né? Mas é importante, então, se dar conta e estudar, né, essa dimensão que ela não é só da técnica. É muito importante, por exemplo, entender de família e toda a dinâmica familiar para trabalhar no SUAS, né? Porque a gente trabalha com famílias na assistência social, é muito importante. Mas também é importante que a gente conheça as legislações, também é importante que a gente conheça a ideia, né, de política pública e proteção social, que a gente conheça a rede, que a gente saiba fazer uma denúncia, que a gente saiba fazer uma reunião em equipe, né? Então, a técnica ela é importante, mas ela é uma parte. A gente precisa das outras também, né? E eu vejo, assim, também que outras áreas que são interessantes, que algumas pessoas têm trabalhado, também é junto a movimentos sociais, assim, né? Pouca gente ainda, eu acho que é um campo que deveria ser melhor explorado, né? Por exemplo, trabalhar com associações de bairro, com mães, tem grupos de mulheres, né, da periferia que se juntam para fazer, sei lá, uma horta comunitária. E eu acho que nesses pontos também era interessante que a gente pudesse estar inserido. Existe já a inserção, mas eu acho que é uma área que ainda nos falta estar mais perto, assim, né? Dentro, então, desses movimentos sociais, movimentos de juventude. Em geral, a gente acaba indo do movimento estudantil ou para o nosso sindicato ou para o nosso conselho, né? Então, talvez aí, mas de certa forma, como a gente está dizendo que fazer política é fazer várias coisas, trabalhar em política pública já é fazer política, né? Já quem for estar trabalhando aí no SUS, SUAS, né, segurança pública, onde for, vai estar fazendo política. Com certeza. Isso mesmo. Teve um comentário aqui de Restinga Falante. Daniela, que saudade de você. Querido. A E gente nós fazia ficamos... luta. A gente fazia luta social lá na Restinga. Muito E legal. aí a pessoa, que não sei quem foi, né, mas disse, poderiam falar um pouco sobre as experiências do CAP Saúde Mental Pública. Que foi isso que acho que você comentou um pouquinho também, né? Eu acho que a gente tem muito assunto, esse é um assunto que não pode se esgotar, né? É um assunto que é um debate que precisa ser amplo. Eu considero que na minha experiência daí da graduação de psicologia, né? Nós temos, como tu disseste, Daniela, nós temos algumas disciplinas que abordam, né? Lá na psicologia social, na institucional, até na psicologia jurídica, e outros, né? Outras matérias que os próprios professores são atravessados, né? Dessas questões sociais, estudam, se interessam por essas questões. Mas eu vejo que na graduação ainda não sei se é uma impressão minha, talvez possa ser, então, né, deixo assim como minha ideia. Parece que existe uma glamorização da clínica, né, como se a clínica, e com certeza, né, a clínica é uma atuação extremamente relevante, é um espaço onde talvez a gente saia da graduação e precise ir para a clínica até para poder, né, ganhar dinheiro, não tem como se sustentar senão, né. Mas eu tenho a impressão que a graduação de psicologia dá essa ideia de que a psicologia é clínica. Por mais que a gente tenha, assim, várias outras disciplinas. E espero que com esses debates nós possamos, sim, ampliar mais esse espaço, né? E ver que essa atuação política, essa atuação social, ela é extremamente importante e vai acontecer, precisa acontecer. E ao mesmo tempo que a gente vai atuar na clínica, a gente pode atuar na política pública, pode atuar, como tu disseste, nas comunidades, em outros lugares, né, onde a vida se faz, onde a sociedade se constitui, né, e as subjetividades ali acontecem.
Que Essa lindo. eu tenho a mesma impressão que tu, e até agora estava pensando aqui, e como também a psicologia muitas vezes reforça a questão do individualismo, né, através de ter essa questão muito do transtorno, né, olhar muito o transtorno e não olhar criticamente todo esse político, esse social que está em volta e que está produzindo esse transtorno, né. O quanto a gente Perfeito. também não reforça, né, o quanto a gente não tem que se posicionar criticamente frente a isso, né. Sermos psicólogas críticas à própria psicologia, né. É isso Muito aí. bom. Ah, muito boa. Estão afiadas as meninas. Achei excelente. Tem Até uma para fala, entrelar. Pode falar. tem um dito, um ditado, uma fala que eu gosto muito que diz assim, de quando em quando, questione quem te faz questionar. Porque Isso aí. senão a gente acaba caindo, né, no senso comum, acaba caindo na engrenagem, na rodinha do hamster É e perde. muito fácil cair nisso. É. Sim. Eu queria só até pegar uma fala da Lívia, assim que a gente já está terminando ali, até porque eu vi que o Vai? pessoal já foi saindo, para dizer também em relação ao CAPS, que perguntaram, a única coisa que eu gostaria de falar, assim, para finalizar, é que justamente a política de saúde mental no Brasil teve toda uma luta, né, social e tal, para construir, então, ali a reforma, né, psiquiátrica do Brasil, a luta antimanicomial, e aí ali a gente vai ter como objetivo justamente não tratar o sintoma, mas olhar pro sujeito e para suas potencialidades, né? Então o CAPS ele vem dentro dessa lógica, é para vir, né? A gente sabe que existe CAPS manicomial, mas a ideia é que os CAPS pudessem trabalhar justamente não mais com essa dimensão da doença, mas a dimensão daquilo que é saudável, né? Potencializar isso. Está bem. É, e se a gente Muito. puder deixar assim, uma mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo, seria justamente isso, né? Tentar ver essa psicologia crítica, tentar avançar, fazer com que ela avance, né? Não se alienar ao sintoma, ao transtorno e poder ser sensível ao mundo que produz esse sintoma. Para mim, isso é central na psicologia e é o que eu faço, né, na minha atuação na psicologia. Então, gostaria de deixar essa mensagem para quem está nos assistindo aí. Muito legal, muito incrível. Olha que conversa boa. Esse é Né? Ótimo. um tema, né? Um tema que a gente não pode esgotar, a gente tem que. E até, Daniela, te agradecemos profundamente pela disponibilidade, pelo compartilhar aqui dos teus conhecimentos, das tuas vivências aqui com a gente. E te convidamos para continuar, né, prestigiando aqui o nosso grupo. A gente também te acompanha e para juntas e juntos, a gente pensar até em outras possibilidades. Já deixa o convite aqui para pensar outras possibilidades. Quero aproveitar esse espaço também para dizer que essa live vai ficar gravada, vai ficar lá guardadinha lá nos conteúdos lá do DA para a gente, né, compartilhar e assistir em outros momentos, né? Também queria aproveitar para comentar que a gente já está trabalhando na nossa jornada acadêmica, que vai acontecer lá na última semana de agosto, e hoje a gente aproveita esse espaço para dizer que nos próximos dias a gente vai começar a lançar aí, a gente vai tratar da temática as dimensões sociopolíticas do sofrimento. Então, vai ter muito espaço aí ainda para a gente falar de psicologia, falar de política, políticas públicas, questões sociais. A gente vai estar buscando aí uns palestrantes legais, né, Lívia? Logo, logo a gente vai divulgar. Isso aí. Obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente. Obrigada, Daniela. Eu que Foi agradeço, gurias, o convite, viu? Foi muito obrigada, é muito bom estar com vocês. Eu acho que a juventude é tudo, assim, sabe? Disso, dessa potência, né, de levar adiante ideais, que as utopias não morram, né? A gente precisa delas para mudar o mundo. E a gente tem sim como mudar o mundo, né? A partir do nosso lugar, da onde a gente está inserido. A gente não precisa fazer uma grande revolução, a gente precisa começar de onde a gente está.
né? E de onde a gente está fazendo o que vocês estão fazendo, que é isso é fazer política, isso é mudar as coisas, tá bem? Parabéns, e fico à disposição sempre pelo CRP, vou chamar você sim para alguma atividade lá para a gente pensar juntas, tá bem? Excelente, excelente, a gente topa. Muito obrigada, então, boa noite, obrigada a quem acompanhou, e seguimos juntas. Muito obrigada, abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.